E aí, gente? Conforme prometido, me perguntam muito, a gente tem muita gente perguntando nos nossos stories sobre os aços que a Imperial utiliza. Então vamos lá. Nós utilizamos um 4116, que é um aço inox muito utilizado na Europa, utilizado pelas principais marcas que vocês conhecem, tá? Existem outros aços que eles usam também, mas isso aqui é uma linha muito comum de uso deles, que é um 4116, que é usado na nossa linha Jun Sakamoto, Emanuel Bassoley, Jimmy Ogro, Cook, G, na linha Sador, tá? É um aço com um teor de carbono altíssimo, tá? Então ele dá em torno de 0,45 a 0,55 de carbono, é alto. Ele tem selênio, vanádio, então é um aço com bastante qualidade técnica, tá? Consegue uma dureza excepcional. A gente trabalha numa dureza em torno de 56 HRC dentro das normas europeias, tá? Por isso a gente utiliza ele, porque é um aço que faz e responde ao que a gente precisa fazer. É um aço muito complicado de se fazer tratamento térmico, já vamos falar sobre isso. E nas outras linhas de inox a gente usa um 4028, que é um similar ao 420, só que com teor de carbono acima de 0,32. Então ele já tem um carbono muito acima. Normalmente se usam 420 no mercado com 0,18, 0,20 de carbono. Isso significa o quê? Que eu consigo alcançar até uma dureza com ele. E ele não tem as mesmas propriedades de mistura que tem um 4028, que é bem superior, que também é o mesmo utilizado na Europa. O que acontece? Esses aços têm algumas particularidades, tá? A gente usa forno de atmosfera controlada, então é um forno contínuo. Ele entra no forno, por exemplo, esse 14116, ele entra no forno a 1040, 1044 graus, tem uma variação muito pequena porque ele não admite erros, tá? Erros é crucial com ele. Sai dali, entra numa mufla, onde ele é injetado nitrogênio que expulsa o oxigênio para não ter ataque de superfície. Aí ele tem o resfriamento dele e sai na esteira já tratado. Só que aí ele precisa de um alívio de tensão, aí ele vai para um sub-zero a menos 70 graus, depois ele entra num processo de revenimento, então ele vai ficar durante 3 horas num forno aliviando a tensão dele para que ele tenha flexibilidade, agilidade de trabalhar e não seja quebradiço. Porque se eu não fizer isso, o que acontece? Se ele cair no chão, ele cai e quebra, que nem vidro. E isso é uma coisa que nós não permitimos. Beleza, então aço inox, um 4116 e um 4028. Já nas nossas linhas de carbono, e um detalhe, todos os nossos aços têm certificação de qualidade. Quando você compra quando você compra uma faca da Imperial, se você quiser, nós te mandamos a certificação de garantia dele. Isso significa que a gente responde pelo que a gente está fazendo. Então, tenho certificação do tratamento térmico e certificação do aço. Isso garante a melhor qualidade a vocês. Aí, vamos partir para os nossos aços carbono. No carbono, nós trabalhamos até o ano passado com CK75. No final do ano passado, nós demos um tchan no aço. E aí nós usamos hoje o P575S e o P658. O P575S é um 1078 com cromo, que é onde a gente usa nas nossas facas esportivas, nas nossas facas de combate e nas nossas facas táticas. Então, ele tem um alto poder de carbono, tem 0,78 de carbono, 75 a 78, até 80 de carbono, e ele tem cromo. Então, ele tem uma agressão menor, então ele tem menos problema de oxidação. E é um aço sensacional de corte. Já na nossa linha
tomahawks, facões e na nossa queridíssima BBQ Black usamos o P658, que é o 6158, é um aço mola com cromo vanádio. Isso significa o quê? Ele é um aço mola, então ele dá flexibilidade, resistência à torção, um alto poder de corte. Só que ele também é mais xixelento. Isso daqui é utilizado, o tratamento térmico dele é feito em banho de imersão de sal, que são sais que ficam no forno, aí ele é derretido, vira como se fosse uma lava assim, aí você imerge ele e depois faz o resfriamento. É terrível de bom isso, só que tem um detalhe: dependendo de como faz, empena tudo, vira o diabo. Então a gente tem um processo de prensagem todo para manter essa estrutura dele. Então, gente, vocês podem confiar, esse aço é sensacional. Então, na faca BBQ Black e nos facões e tomahawks é o 6158. Nas facas esportivas é o 575. Então, fiquem de olho. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem discutir um pouco mais sobre dureza, sobre aço, que eu já expliquei, cada produto tem a sua dureza específica para o seu uso específico. Não adianta eu usar a mesma dureza de uma faca-chefe para um facão. O facão tem um nível de precisão e um nível de pancada nele. Se eu usar a mesma coisa, vai dar problema. Já se eu tiver a mesma dureza numa faca-chefe que eu tenho num facão, eu não vou fazer a faca cortar nunca. Então, a gente procura estar sempre atualizado dentro das normas e atendendo às melhores necessidades de desempenho de vocês. Beleza? Qualquer coisa, procure a gente nos nossos catálogos, vocês vão ver no nosso site, no imperial.com.br, você vai ver lá os nossos catálogos, junto vai ter as informações técnicas de cada produto. Medida, espessura, aço aplicado, dureza, material de cabo, tipo de polimento, tipo de desbaste. Isso é coisa que só empresa séria faz, tá? Então, qualquer dúvida também, se quiserem adquirir alguma coisa, loja.imperialcutelaria.com.br. Siga lá, vem com a gente.